Olá, no nosso encontro de hoje eu quero falar sobre a chave para tratar o ódio, a chave para nos controlar da calúnia e a chave exatamente para controlar a nossa língua. São 3 princípios apresentados pela palavra do Senhor em 2 versículos de Provérbios, capítulo 10, versículo 18 e versículo 19. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai, nesse momento, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para sermos tratados nas áreas que precisamos ser tratados, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Senhor. Fala conosco, molda a nossa vida e glorifica o Teu nome através de nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em 2 pequenos versículos de Provérbios capítulo 10, a gente aprende boas lições para a nossa vida. Eu tenho dito que a sabedoria bíblica, ela é a chave para a nossa vida. É a chave para nos dar a vida longa, como nós vimos no último encontro. É a chave também para tratarmos questões na nossa vida que precisam ser tratadas, como, por exemplo, o ódio, a prática da calúnia e também o excesso de palavras na nossa vida. Quando nós olhamos, por exemplo, para o início do versículo 18, o sábio Salomão nos apresenta o princípio bíblico seguinte: quem esconde o ódio se torna mentiroso. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente já aprende alguns princípios. Primeiro, o ódio é sim algo que é inerente ao ser humano. Todos nós somos passivos, temos a possibilidade de termos ódio. Como conviver ou tratar o ódio é o que vai nos diferenciar dos ímpios. Porque os ímpios, eles podem ter ódio, manter o ódio e viver com ódio. Nós não. Nós temos que tratar o ódio da forma bíblica, da forma correta. Primeira verdade que a gente olha, quando o sábio diz, quem esconde o ódio se torna mentiroso, é que nós não podemos ocultar o ódio. Nós não podemos esconder. Ele precisa ser tratado da forma correta. Todos nós podemos, sim, ter o sentimento de ódio por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma circunstância. Isso pode acontecer. É claro que existe um ódio justificável e um ódio sem justificativa. Ele não é um ódio aceitável. O ódio justificado é quando nós odiamos o mal, odiamos o erro, odiamos práticas erradas. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador. O pecador arrependido, ele então recebe a maravilhosa graça e misericórdia do nosso Deus. Mas Deus odeia o pecado. Então, nós devemos também, da mesma forma, odiar o erro, odiar aquilo que não está condizente com a vontade de Deus. Mas existe um ódio que é o ódio injustificado. Quando nós odiamos uma pessoa porque simplesmente não gostamos de algo na vida dessa pessoa. Odiamos uma pessoa talvez porque não concordamos com ela. Odiamos com uma pessoa porque ela pensa de forma diferente ou trilha um caminho diferente que o nosso. Nenhum desses princípios ou nenhuma dessas circunstâncias são justificadas para odiarmos. Agora, como podemos então tratar o ódio de forma correta? Primeiro, nós devemos reconhecer a sua existência. É interessante que o ódio,
ele sendo preservado e mantido, ele pode até nos adoecer. Por isso é preciso reconhecer a existência do ódio. É preciso reconhecer esse sentimento que, se não for tratado da forma bíblica, ele gerará uma enfermidade tamanha que pode até nos causar a morte. Há muita gente morrendo fisicamente pelo fato de ter adoecido e morrido emocionalmente. Não permita que o ódio seja o sentimento que domine o seu coração. Reconheça. Reconhecer, então, é o início do tratamento com relação ao ódio. Mas mais do que isso, depois de você reconhecer que talvez o ódio esteja dominando o seu coração ou permeando, segundo, você precisa identificar suas razões. Quando nós identificamos as razões, e essa identificação precisa ser permeada pela palavra de Deus, quando nós identificamos, nós estamos então começando a tentar descobrir quais são as motivações, quais são as razões para esse ódio, se são razões puras ou se são razões impuras. Identificar significa descobrir a causa desse ódio, o porquê estamos odiando algo, alguma coisa. E quando nós identificamos, temos que comparar esse ódio com a palavra de Deus. Ele é válido, ele condiz com algo que Deus também odeia ou não. Porque, por exemplo, eu odeio o meu inimigo, eu odeio alguém que me faz mal, mas Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, inclusive orar pelos que nos perseguem. Então, o ódio não é uma saída para quando não aceitamos ou não concordamos com uma pessoa, ou mesmo quando somos perseguidos por aquela pessoa, nem assim temos a justificativa de ser ou de odiar essa pessoa, porque o princípio bíblico é amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então eu preciso reconhecer a existência do sentimento de ódio no meu coração, eu preciso conhecer as suas razões e, em terceiro lugar, eu preciso expor para alguém que possa tratar a razão do meu ódio. Expor para quem pode tratar a razão do nosso ódio. E a pergunta é: quem pode tratar a razão do nosso ódio? Somente Jesus. É preciso expor para Ele. É preciso apresentar ao Senhor: Deus, olha, eu estou odiando essa circunstância, essa situação, esse fato, essa atitude daquela pessoa. É preciso expor para a pessoa correta, a pessoa que vai tratar o nosso coração. Nós temos a tendência de querer dizer para as pessoas o que nós estamos sentindo, como nós estamos passando, até aquilo que nós fomos injustiçados. A gente reclama e fala e compartilha, mas devemos expor para Jesus. Se tem algo que tem trazido ódio ao seu coração, exponha para Jesus. Ajoelhe-se, sente em algum lugar, fique sozinho com Jesus e diga: Deus, meu Senhor Jesus, eu percebo que há um ódio no meu coração. E esse ódio é por causa disso. Eu não sei, Senhor. Para mim, talvez seja até justificável, mas eu não quero seguir a minha vontade. Eu quero seguir a tua orientação. Trata o meu coração com relação a esse sentimento. Devemos, então, expor aquela pessoa quem pode tratar. E devemos, então, buscar a cura que só Cristo pode dar. A chave bíblica para tratar o ódio é exatamente isso. Não esconder, mas tratar. Só que esses 2 versículos ainda nos trata sobre outro assunto muito importante. Ele fala exatamente sobre
a calúnia. E ele diz o seguinte: quem espalha calúnias é tolo. Calúnia é mentira. Não podemos espalhar calúnias. Espalhar calúnias é atitude de tolos. Então, por um lado, nós temos o tratamento acerca do ódio no nosso coração. Por outro, a sabedoria bíblica vai nos tratar exatamente sobre aquilo que nós falamos para outros acerca de uma terceira pessoa. Se você aprende e está aprendendo que a sabedoria bíblica é a chave para a vida, e como vimos no último encontro, a sabedoria, ela multiplica os nossos dias. Ser tolo é a mesma coisa que pedir para ter poucos dias de vida. O tolo, ele calunia as pessoas. O sábio, ele se controla. É por isso exatamente que ele vai terminar no versículo 18 dizendo: quem fala demais acaba pecando. E quem é prudente fica de boca fechada. Ou seja, não é prudente falar demais. Não podemos falar demais. O prudente, ele escolhe o silêncio. O prudente escolhe ouvir mais do que falar. E aí tem uma frase que eu cunhei ainda adolescente: o silêncio é para os sábios. Devemos então buscar não somente nos comprometer em tratar o ódio no nosso coração, mas também devemos nos comprometer a não falar demais e muito menos a contar mentiras sobre alguém, caluniar. O que você tem falado para outras pessoas? A própria palavra de Deus vai nos apresentar um princípio que eu chamo de filtro das nossas palavras. É em Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo fala ali: olha, você quer saber o que você vai falar? Você quer saber o que deve sair da sua boca? Então, o filtro da nossa boca é Efésios capítulo 4, versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. A minha pergunta é: a sua palavra, as suas palavras estão gerando ânimo na vida de outras pessoas ou desânimo? Controle a sua língua, eu também devo controlar a minha. Vamos tratar os assuntos e as questões bíblicas através dos princípios bíblicos. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos tratar o ódio no nosso coração de forma bíblica. Nós queremos agir com as nossas palavras da forma bíblica. E que assim seja, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a identificar aquilo que, ó Deus, o ódio que possa estar imperando no nosso coração. Ajuda-nos a olhar as razões, a apresentar ao Senhor esse sentimento e sermos tratados conforme a Tua vontade, o Teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra abençoou você, então coloque o seu gostei, curta, porque à medida que você vai curtindo, você espalha essa palavra para outras pessoas. E compartilhe esse link com alguém, abençoe a vida de alguém. Espalhe a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Ele assim permitir.